Renato Rocha foi o contrabaixista da Legião Urbana nos 3 primeiros discos deles. Quando eles estavam entrando em estúdio para gravar As 4 Estações, esse lindo LP que viria na sequência, ele se desentendeu com a banda e acabou saindo do grupo. Vou falar hoje sobre os detalhes dessa saída, o que envolveu essa saída, mas antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e deixar nos nossos comentários qual o disco, a banda, cantor ou cantora que você gostaria de ver aqui no nosso próximo programa. O Renato Rocha também era conhecido pelos apelidos de Negrete e Billy. Olha ele aqui no terceiro LP da Legião Urbana, O Que País é Este? E ele, com o enorme sucesso que eles estavam fazendo, a grana estava entrando bastante. Ele acabou comprando um sítio na cidade de Mendes, no interior do Rio de Janeiro, que ficava a cerca de 2 horas do centro do Rio de Janeiro, e aonde eles moravam e gravavam pela Odeon EMI, que era a gravadora deles. Bem, só voltando um pouquinho, vou falar sobre o primeiro disco. O Negrete, o Renato Rocha, foi o último integrante a entrar para a Legião Urbana. Em 1985, eles estavam prestes a assinar o primeiro contrato para o primeiro disco na EMI Odeon, e o Renato Russo era o contrabaixista. Só que ele queria ter mais liberdade para cantar e para se concentrar mais nos teclados, no piano, que era o que ele gostava para compor as músicas. Então ele chamou o Negrete, que já assistia, que já participava dos ensaios, já frequentava os mesmos shows e era da mesma turma de punks de Brasília. As músicas no primeiro disco já estavam praticamente prontas e as linhas de baixo também prontas. Então ele chegou e o Renato já passou para ele praticamente tudo pronto. Apesar de que no primeiro disco, especialmente, ele deu um toque de swing ao rock and roll básico, muito especial. Ele era considerado o punk mais genuíno, o mais autêntico, a pessoa, vamos dizer assim, o punk que menos se venderia ao sistema capitalista, exatamente por vir de classe mais baixa e por ter uma ligação mais forte com a base do punk e do rock and roll. Mesmo assim, nos primeiros discos ele deu um toque genial com o seu contrabaixo. Como eu estava falando, com o sucesso dos 3 primeiros discos, a grana entrando, a banda tocando em rádio, sendo convidada para programas de televisão, ele comprou um pequeno sítio em Mendes, no interior do Rio de Janeiro, e foi morar lá. A cidade de Mendes fica a cerca de 2 horas do centro do Rio de Janeiro. E quando eles começaram o processo de composição e de gravação do quarto disco, que é esse 4 Estações, do qual ele não participou, tá? Quando eles começaram o processo de gravação, ele se atrasava muito para os ensaios e para as gravações, o que começou a causar um certo mal-estar na banda. E também o processo de criação deste quarto LP era um pouco diferente. Enquanto no Que País é Esse? As músicas já estavam prontas, eles já tocavam há muito tempo, desde antes do primeiro LP, eram músicas mais básicas. O 4 Estações já é uma coisa que eles vão compondo ali no processo também de gravação, né? No estúdio. O Renato precisava de todos os outros músicos para desenvolver as letras, as melodias. Ele levava o esboço, né, de uma letra e de uma melodia já no teclado, e os outros músicos iam acompanhando e dando seus toques, cada um no seu instrumento. Porém, o Rocha, ele não se envolveu nesse processo. Ao contrário, ele começou a se atrasar muito, ou a faltar de ensaios, e quando ele participava dos ensaios, ele pedia a fita da gravação das músicas para levar para casa, né, a gravação dos ensaios, para desenvolver melhor o contrabaixo, o que foi mal visto pelos outros integrantes da banda. Quando eles começaram a ir então para o estúdio, o Maírton Bahia, que era o produtor deles, começou a fazer um pouco que a cabeça dos outros integrantes, em especial do Renato Russo, que ele sabia que era o poderoso chefão e era quem precisaria ser convencido ali sobre os obstáculos que ele estava criando para a banda alçar voos mais elevados.
O Renato, no início, foi reticente. Ele falou, olha, sem o Renato Rocha, sem o Negrete, a banda acaba. Só que o Maírton falou, pô, Renato, não é bem assim, pensa nisso e tal. E o Renato foi vendo, e os outros integrantes também, que aquilo realmente criava um entrave, que eles estavam chegando num limite. E, num belo dia, no hall do elevador, para subir para o estúdio de gravação, o Renato deu a sentença, o Renato Russo deu a sentença então para o Renato Rocha, olha, você tá fora. E daí para frente eles seguiram sem o Negrete, apesar de que o dinheiro que entrou do disco, eles dividiram inclusive com ele, o dinheiro desse disco que ele acabou não participando. Mesmo recebendo a grana sem ter participado, ter saído da banda, é lógico que no auge, como eles estavam, com discos vendendo, ficou uma ruga, ali ficou as rusgas, e o Negrete, muitos anos depois, deu uma entrevista chamando o Dado e o Marcelo de playboys, de filhinhos de papai, né? E o Renato Russo de estrela, que era muito egocêntrico e tinha muitos altos e baixos. Posteriormente, o Renato foi diagnosticado com síndrome bipolar, o que explica um pouco essa dificuldade que eles tinham. Mas, apesar da grana desse disco, como eu falei, ter entrado também para o Negrete, né, eles terem fazido questão de dividir com ele, como se ele continuasse sendo um integrante da banda, ele saiu dessa forma com uma certa mágoa, ele caiu nas drogas, coisa que ele já vinha desde antes da Legião, aí ele se afundou ainda mais, e ele foi descoberto por um canal de televisão, ali por 2014 para 2015, ele foi descoberto como morador de rua no centro do Rio de Janeiro, e deu então essa entrevista mostrando essa mágoa que ele tinha. Por coincidência ou não, o filho do Renato Russo, o Juliano Manfredini, ajudou o Negrete a sair das ruas, pagou uma clínica de recuperação para ele em Cotia. Ele estava em processo de recuperação quando ele podia sair aos finais de semana, e no final de semana ele saiu e foi com uma amiga para uma pousada no Guarujá passar o fim de semana. Infelizmente ele não estava com essa amiga no mesmo quarto, estavam em quartos diferentes. Quando ela foi chamá-lo para o café da manhã, num domingo, se eu salvo engano, ela o encontrou morto e ele teve um infarto fulminante. A polícia não encontrou nenhuma droga ilícita. Mesmo tendo essa passagem muito rápida, o Negrete, o Renato Rocha ou o Billy fez história e marcou o rock brasileiro e os 3 primeiros discos da Legião Urbana nos quais ele participou. Valeu, pessoal! Até a próxima!